Olá, aluno Engenharia Marinha, eu sou o professor Jardes Barcelos. Vamos começar hoje mais um assunto da nossa aula de processo penal, trabalhando algumas questões introdutórias do nosso curso de processo penal. Esse assunto não está expressamente no seu edital, mas observando provas anteriores eu vi que eles cobraram algumas questões e por isso a gente não pode deixar de falar. Além disso, esses temas introdutórios trazidos nos primeiros artigos do Código de Processo Penal Militar, eles são importantíssimos para que a gente consiga entender os demais assuntos que vão ser trabalhados durante todo o curso, certo? Principalmente a parte da interpretação. Então, sem enrolar muito, vamos direto para a nossa questãozinha, a gente lê a questão e depois a gente destrincha todos os conteúdos que podem ser cobrados nessa questão, certo, pessoal? Então, vamos lá. Você deve pausar o vídeo aí agora, dar uma lidinha e depois a gente continua a nossa aula. Pausou? Conseguiu ler a questão? Tranquilo, pessoal. Então, vamos fazer a leitura conjunta agora aqui. Letra A. Lei de processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal, sendo vedado de forma peremptória a interpretação extensiva. A letra B, C e D continuam falando sobre a forma da interpretação. E na letra E, ele traz uma parte sobre a acepção especial das palavras, que também não deixa de ser interpretação, que está prevista no nosso código. Então, aqui nessa questão, basicamente, o candidato deveria saber o que o código fala, na literalidade da lei, sobre as formas de interpretação do Código de Processo Penal, certo? Então, pessoal, vamos agora destrinchar a nossa matéria. Olha só, o artigo 1º fala o seguinte: o processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra. Então quer dizer que não haverá um Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, para o tempo de guerra. É o mesmo código que vai ser utilizado tanto lá quanto no tempo de paz, certo? E ele excetua as situações onde há legislação especial. Então, aquilo que houver uma norma mais especial não vai ser aplicado o Código de Processo Penal Militar. Vai ser aplicada essa legislação mais especial. Você já deve ter visto ou vai ver em direito constitucional que no Poder Judiciário existem basicamente ramos de justiça comum e ramos de justiça especializada. Algumas pessoas dizem especial, mas eu prefiro dizer especializada, porque ela trata sobre uma determinada matéria, né? Então, você conhece a Justiça Comum Federal e a Justiça Comum Estadual. Existe a especializada militar, trabalhista e eleitoral. Apesar da Justiça Militar ser uma justiça especializada, ainda assim há legislações que são mais específicas do que o próprio direito processual penal militar. Quer um exemplo? O ECA. O ECA é uma legislação aplicada para os menores. E ainda que um militar, um menor cometa um ato infracional previsto no CPM, ele vai ser levado à justiça sobre o espelho do ECA, certo? Porque ele é uma legislação considerada mais especial que o próprio Código de Processo Penal Militar. Então, do artigo 1º eu quero que você saiba, o processo penal militar, o Código de Processo Penal Militar, ele regula tanto as situações de paz quanto em tempo de guerra. E ele é aplicável de forma geral, salvo se houver alguma legislação especial que regular alguma coisa de forma contrária. Tranquilo? Olha o que diz aqui sobre as divergências de normas. Parágrafo 1º. Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e a de convenção de tratado em que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas. Pessoal, prestem atenção aqui, ó. Prevalecerão as últimas. Então quer dizer o seguinte: haverá as normas do CPM e os tratados em que o Brasil faz parte, ou que ele seja signatário. Qual vai prevalecer? Os tratados internacionais que o Brasil seja signatário. É comum o pessoal ver em prova a afirmativa trazendo que prevalecerão sempre o Código de Processo Penal Militar, certo? Mas aqui não, aqui prevalecerão os tratados internacionais, tá? Aplicação subsidiária. Aplicam-se subsidiariamente as normas deste código aos processos regulados em leis especiais. Então, se houver um crime
que trate com um procedimento especial, for editada uma lei que trate de forma específica o procedimento, então a gente vai ter que usar subsidiariamente o Código de Processo Penal Militar para essas legislações especiais que regularem um determinado procedimento. Tranquilo? Basicamente, você precisa conhecer no parágrafo 1º e 2º a letra da lei. O que eu quero que vocês observem com maior atenção é a parte do prevalecerão as últimas aqui, que não é o CPP, é o tratado do que o Brasil é signatário. Tranquilo, pessoal? Certo. Vamos ver o que diz sobre a interpretação. Aqui, basicamente, vai estar a resposta daquela nossa questão. Você leu a questão e você deve ter visto que, basicamente, ele tratou só sobre interpretação, tá? E aqui a gente tem algumas minúcias que eu quero que você preste atenção e entenda. Então, não deixe de ler a letra da lei antes da sua prova, apesar do que eu vou explicar aqui. Tranquilo? Olha só. Artigo 2º. A lei do processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal de suas expressões. Isso quer dizer que vocês não vão ficar procurando sinônimos para aquelas palavras ou empregar ela de forma específica de acordo com o contexto. Não, a regra geral é interpretar de forma literal, certo? E aqui vem a ressalva. Os termos técnicos devem ser entendidos em sua acepção especial. Então, se houver um termo técnico que difere da interpretação literal, ele vai ser interpretado de forma especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação. Professor, isso aí é muito claro, muito fácil de entender, mas tem um exemplo na prática? Na prática? Sim, a gente tem um exemplo na prática. Olha só, pessoal, supomos que haja o primeiro-tenente Joãozinho. O primeiro-tenente Joãozinho está aqui, certo? Olha aqui que coisa linda esse meu desenho. Ele é primeiro-tenente, tá? Primeiro-tenente. E há também o terceiro-sargento Mário. Terceiro-sargento Mário. Olha aqui o terceiro-sargento Mário, ó. O primeiro-tenente Joãozinho, ele tem 19 anos de idade. Ele é um oficial temporário, tá? Ou ele tem 20 anos de idade. E o terceiro-sargento Mário, ele tem 30 anos de idade. Bom, mas professor, então quer dizer que o terceiro-sargento Mário é mais antigo, porque ele é mais velho? Não, pessoal, aqui que entra a parte da interpretação. Não é antiguidade no sentido de idade, tá? É antiguidade no exército, na marinha aeronáutica, nas forças militares de forma geral, é quando a pessoa tem ascendência hierárquica. Aí você vai dizer que ela é mais antiga. Não é porque ele é primeiro-tenente e ele é mais novo, que ele é mais moderno que esse aqui. Não. Quando fala em antiguidade no código, eles estão se referindo a precedência hierárquica. Tranquilo, pessoal? Então, o primeiro-tenente, ele é mais antigo que o terceiro-sargento, ainda que seja mais novo. Certo? Barbadinha, fácil de entender, né? Então, pessoal, quanto à interpretação extensiva e à interpretação restritiva, é admitido? Sim, pessoal, é admitido. E o código traz expressamente as duas formas de interpretação. Ah, professor, mas eu não sei o que é interpretação extensiva e o que é interpretação restritiva. Olha só, a interpretação extensiva é aquela que aumenta o alcance da norma. Então, por exemplo, a lei falou menos do que ela deveria. Tá? Por exemplo, na norma constitucional, conceito de casa, inviolabilidade do domicílio, tá? A residência é asilo inviolável. Quer dizer que não é só a residência casa, tá? Pode ser um apartamento, pode ser um prédio, pode ser um lugar de habitação coletiva, desde que é usado para fim de moradia. Então, quando se fala o termo casa, a casa é asilo inviolável, não é necessariamente a casa, tá? Pode ser um apartamento, pode ser um escritório. Então, aí vai se dar uma interpretação extensiva da norma. Ela falou, usou um termo, mas não o mais adequado, certo? Então, tu vai ter que estender o alcance. Já a interpretação restritiva, a norma falou muito mais do que deveria. Então, tu vai tirar palavras que elas são inconstitucionais ou que não são aplicáveis ao direito. Um exemplo a gente tem no Código de Processo, no Código Penal Militar, que diz que lá é crime os atos
de pederastia, homossexual ou não, ou alguma redação parecida com essa, não me lembro exatamente. Eu me lembro que tem a expressão homossexual ou não, e já foi declarado que isso aí é inconstitucional, porque tanto faz se há qualquer tipo de relação sexual, não interessa se é homoafetivo ou não, certo? Então esse termo não precisava existir, tá? Relação sexual é relação sexual. Então, a interpretação restritiva serve para isso, é para tu tirar palavras que não se adequam àquela expressão. Ou a norma falou coisas que não são mais aceitas, e aí a gente tem que restringir o alcance dela, tá? Agora, assim, ó, a letra, então, explica o que eu acabei de falar para vocês aqui, mas ela traz situações onde não vai ser aplicada a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva. Que situações são essas? Está no parágrafo 2º do nosso artigo 2º. Olha só. Cercear a defesa do acusado, tá? Então, supomos que a interpretação vai gerar a perda de um direito de o acusado se manifestar ou produzir um ato probatório. Nesse caso, a interpretação não vai poder ser aplicada. Sempre que a interpretação impedir o direito de defesa, você tem que saber que ela não pode ser aplicada, tanto a interpretação extensiva quanto a restritiva. Prejudicar ou alterar o curso normal do processo, tá? Ou desvirtuar a natureza. É naquelas situações onde a pessoa fica reinterpretando um dispositivo para tentar procrastinar um ato processual. Então, quando houver essa necessidade, quando houver essa finalidade, você tem que entender que também não vai ser admitida a interpretação extensiva ou restritiva. E, por fim, desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao processo. Então, se a interpretação for feita de forma que tu perca o objeto da ação penal militar, tá? Desfigure a acusação, aí também não vai ser possível fazer essa interpretação. Tranquilo? Geralmente é a letra A e a letra C que vem aparecendo nas questões, tá? Eles perguntam se em qual das situações não é possível e aparece a letra A ou a letra C para a pessoa marcar. A letra B é mais difícil aparecer porque ela é bem fácil de dedução, né? Aqui, se vocês usarem na letra A, se vocês usarem o princípio do direito penal da proibição de norma mais prejudicial, ainda que interpretativa, vocês já conseguiriam também resolver uma questão. E na letra C, é basicamente desconstituir a defesa. Aí o camarada ele tende a pensar, não, mas isso aí é em benefício do réu. Desconstituir a acusação, isso é benefício do réu, então pode ser usado. Aí que eles pegam o candidato que não leu a literalidade da lei. Tranquilo? Então fique atento a esses detalhes. Quanto à interpretação no tempo, pessoal, aqui a gente tem algumas ressalvinhas para fazer, nada demais, mas eu quero que você leia com muita atenção o que foi posto na apostila, certo? Lá eu faço uns quadrinhos comparativos com todas as minúcias que você precisa saber. Para resolver a nossa questão, a gente precisa basicamente conhecer a letra da lei. Então vamos ao artigo 5º. As normas desse código aplicar-se-ão a partir de sua vigência. É o princípio do tempus regit actum. A norma entrou em vigor, ela vai ser aplicada. Inclusive nos processos pendentes, aqueles que ainda não terminaram de ser processados e julgados. Ressalvados os casos previstos no artigo 711, sem prejuízo dos atos, da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Então, o que acontece, pessoal? Se o ato já houver sido praticado, se já tiverem sido praticados os atos, eles não vão se modificar pela mudança do CPP. Os atos futuros serão mudados. O que vocês têm que lembrar? Das normas híbridas, quando tem matéria de direito penal e matéria de direito processual penal, quando versa sobre liberdade, garantias individuais. Nesse caso, vocês têm que aplicar também a regra do CP. Se o ato for prejudicial, ele não vai ser aplicado, certo? Vai valer a lei da data do fato. Agora, se ela for estritamente uma norma processual, aí, independente de se ela é boa ou ruim, ela vai ser aplicada nos processos, ainda que pendentes de julgamento. Tranquilo, pessoal? Aplicação na Justiça Militar Estadual. Olha só, o artigo 6º diz o seguinte: obedecerão às normas processuais previstas nesse código no que forem aplicáveis, salvo quanto à organização da justiça, aos recursos e execução da sentença, os processos da Justiça Militar Estadual. Então, o que vocês têm que saber? O CPP
M é utilizado na Justiça Estadual? Sim, salvo quando a organização da justiça, os recursos e a execução da sentença forem um assunto trabalhado. Então, se for matéria de sentença, recurso ou organização da justiça estadual, não se aplica todo o CPP, tá? Vai haver ressalvas. Por que que eu digo que haverá ressalvas e não que não é aplicado? Porque, por exemplo, assim, a organização do Conselho de Justiça é prevista nesse código e ela é reproduzida fielmente nas justiças militares estaduais, certo? Algumas coisas não vão ser aplicadas, tá? Fique atento quanto aos recursos e a sentença, a execução da sentença, porque as questões tendem a usar essa parte para confundir vocês. Nos crimes previstos na Lei Penal Militar, aqui respondem os oficiais de praça e dos corpos de bombeiros militares. Tá? Então, independente se é Polícia Militar Estadual, Corpo de Bombeiros Militares Estaduais, vai ser aplicado o CPP, exceto, salvo, a organização da justiça, aos recursos e a execução da sentença. Tranquilo, pessoal? Com isso, a gente já consegue responder a nossa questão. Então, olha aqui comigo. A Lei de Processo Penal Militar deve ser interpretada no sentido literal. Isso, sendo vedada de forma peremptória, ou seja, sempre é vedada a interpretação extensiva. Opa, aqui essa parte do sempre vedada, a interpretação extensiva, está errada. Por quê? Porque a Lei de Processo Penal Militar pode ser submetida a uma interpretação extensiva desde que não prejudique a acusação, os direitos de defesa do réu. Tá? Tranquilo, pessoal? Ou desvirtue o curso do processo de forma geral. Tá? Então a gente já sabe que não é a letra A, a gente acabou de ver isso. Olha a letra B, o que diz aqui? Não é admissível a interpretação restritiva da lei de processo penal militar quando prejudicar ou alterar o curso normal do processo ou desvirtuar a natureza. Exatamente isso que a gente acabou de ver, certo? Então a gente já poderia marcar a letra B aqui. Mas vamos ver o que está de errado, na letra C. É possível a interpretação extensiva quando manifesto que a expressão da lei é mais estrita do que sua intenção, ainda que cerceie a defesa do acusado? Não, né, pessoal? Se houver o cerceamento da defesa, desvirtuar a natureza do processo ou desvirtuar a acusação, a gente não vai poder usar a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva. Olha o que diz a letra D. Ainda que a interpretação extensiva seja vedada peremptoriamente, já está errado aqui, porque não há vedação peremptória pelo Código, certo? Os termos técnicos hão de ser entendidos na sua acepção especial. Ótimo, é isso aí mesmo. Se houver um termo técnico utilizado no Código, ele vai ser entendido na sua acepção especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação. O que está errado aqui é o ainda que. Tranquilo, pessoal? Então a gente risca todas e fica com a nossa letra B. Tranquilo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da resolução da questão. Fique comigo porque a gente vai entrar agora no tema de Polícia Judiciária Militar. Eu sou o professor Charles Barcelos e espero encontrar você nas próximas aulas. Um abraço.